duas porções da palavra de Deus. Você vai abrir em Hebreus, a outra é fácil, a outra é na capa da sua Bíblia, lá na capa, no começo, lá em Gênesis, capítulo de número 5. Lá a gente vai se deter um pouco mais, lá em Gênesis. É fácil abrir em Gênesis, então abra em Hebreus. Quantos querem a palavra de Deus nessa noite? Aleluias, eu quero a palavra de Deus. Eu preciso da palavra dele. Amém? Eu quero falar sobre o testemunho de Enoque. O testemunho de Enoque. Talvez isso não queira dizer muita coisa para você. Ainda mais se você estiver começando a sua caminhada. O testemunho de Enoque. Enoque é um dos homens, olhe para mim aqui. É um dos homens mais surpreendentes da Bíblia. Geralmente a gente não quer parecer com ele. Ninguém fala de ser um Enoque. Mas ele é um cara assim surpreendente. É um cara interessante. É um cara curioso. É muito interessante o nosso irmão Enoque. Mas não tem muitos textos sobre ele. Olha, eu posso dizer com certeza, não tem. Uma dezena de versículos. Não existe uma dezena de versículos sobre o Enoque. São poucos os versículos. Mas é um dos homens mais surpreendentes da Bíblia. E poucas vezes eu ouço uma criança falar, eu queria ser um Enoque. Você ouve uma criança falar assim, eu queria ser um Davi. As crianças falam assim, eu queria ser um José. Eu queria ser um Daniel. Eu queria ser um Paulo. Mas você não vê uma criança falar assim, eu quero ser Enoque. A menos que você explique algumas coisas para a criança, mas ninguém quer ser Enoque. Eu quero falar sobre o testemunho de Enoque, porque essa palavra é a que aparece em Hebreus. Vamos ler Hebreus só por causa dessa palavra. Testemunho de Enoque. Amém? Vamos nessa? Capítulo 11 de Hebreus. Versículo 5. Só esse versículo. Vai ter mais um versículo depois em Judas. Em Judas. Sobre esse Enoque. E depois esse que nós vamos ler que é de Gênesis. Hebreus capítulo 11 e versículo de número 5. Pela fé, Enoque, pode abaixar o volume para mim, Adalto, acho que está muito alto ainda, vou gritar mais. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Trasladado, a palavra trasladado por si só você consegue entender. Transportado de um lado para outro lado. Trasladado, transportado de um lado para outro lado. Trasladado para não ver a morte. E não foi achado. Sumiu. Não foi achado o Enoque. Porque Deus o trasladara. Visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Vamos ler outra vez? Pela fé, diga pela fé. Diga outra vez, pela fé. Tá bom. Enoque foi trasladado para não ver a morte. E não foi achado. Porque Deus o trasladara. Visto como, antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Aí acabou o Enoque no livro de Hebreus. Não tem mais o Enoque. Então eu quero ver, alcançou testemunho de que agradara a Deus. O testemunho, que testemunho é esse? Que testemunho é esse? Alcançou testemunho de que agradara. E já de antemão, sem essa de você bonzinho, você certinho, você corretinho, e vou agradar a Deus. Ó, para você, dedinho para você, ó. Não é isso que ele fez não, viu? Porque lá na sequência, aqui na sequência, no verso 6, ora, sem fé é o quê? Tá bom? Não é meu assunto hoje não. Mas não é nada de ser certinho, bonitinho, direitinho, corretinho. Não, sem fé é impossível agradar a Deus. Vai ser um ponto que eu vou abordar também.
alcançou testemunho de que agradara a Deus. O testemunho de Enoque. Amém? Como introdução? Tudo bem? Vamos para Gênesis então. Gênesis, lá no capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Gênesis, capítulo 5. Nós lemos esse texto uns dias atrás, tá bom? Quando eu falei sobre a descendência, a imagem e semelhança, há uns domingos atrás. A imagem e semelhança de Adão. Capítulo 5 de Gênesis. Vamos ler? Pronto? Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou, e chamou o seu nome de... Quem foi chamado de Adão? Quem foi chamado de Adão? O homem e a... Já aprenderam, né? Era o homem Adão e a mulher Adão. No dia em que foram criados. 3. E Adão viveu 130 anos, viveu 130 anos e gerou filhos conforme a sua, e chamou seu nome. E foram os dias de Adão, depois que gerou um cara chamado Sete, 800 anos, e gerou filhos, e foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Viveu Sete, o filho de Adão, 105 anos, e gerou quem? Enos. E viveu Sete, depois que gerou Enos, 807 anos, gerou filhos, e foram todos os dias de Sete, 912 anos, e viveu Enos 90 anos, e gerou quem? Quem? Cainã. E viveu Enos, depois que gerou Cainã, quantos? 815 anos, e gerou quem? Filhos, e foram todos os dias de Enos 905 anos, e viveu Cainã 70 anos, e gerou quem? Gerou quem? Maalalel. E viveu Cainã, depois que gerou a Maalalel, 840 anos, e gerou filhos, e foram todos os dias de Cainã 910 anos, e viveu Maalalel 65 anos, gerou a Jared. Amém até aqui? E viveu Maalalel, depois que gerou a Jared, 800 e gerou filhos, e foram todos os dias de Maalalel 895 anos, e morreu. E viveu Jared 162 anos, e gerou quem? Enoque. E viveu Jared, depois que gerou a Enoque, quantos anos? 800 anos, e gerou filhos, e foram todos os dias de Jared 962 anos, e morreu. E viveu Enoque 65 anos, e gerou e andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos, e foram todos os dias de Enoque 300, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais o cara, porquanto Deus para si o... Qual o verbo que faltou aqui? Qual o verbo que faltou aqui? De olho nos verbos, hein? Qual o verbo que faltou? O verbo morreu. Para si o tomou. 25. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou Lameque. Viveu Matusalém, depois que gerou a Lameque 782 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos, e viveu Lameque 182 anos, e gerou um filho, e chamou o seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca das nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 177 anos,
e morreu. E morreu. Amém? Foi legal uma leitura? Nunca nós lemos isso aqui, né? Não se lê isso geralmente. Essa aqui é esse filho daquele, nasce, morreu. Mas eu vou te mostrar algumas coisas aqui importantes. O testemunho de Enoque. A primeira questão aqui você já viu. O verbo o quê? Morreu. Verbo morrer. Mas tem outra coisa aqui, eu não vou ler tudo de novo, que é muito cansativo, mas vou falar e vocês vão concordar comigo. Olha só, lendo um versículo, vamos entender. Vamos pegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui o nosso irmão 7 no versículo 6. O versículo 6. E viveu 7, e gerou quem? Enos. Viveu 705 anos e gerou a Enos. E viveu 7, depois que gerou a Enos, 807 anos, gerou filhos e filhas. Gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de 7, 912 e... Bom, o verbo morrer já vimos. Só não aparece para o Enoque, tá bom? Mas o verbo aqui também, viveu 7. Gerou 7. Viveu 7. Gerou 7. Para cada personagem vai aparecer e viveu, gerou. Viveu, gerou, viveu, morreu. Vocês acreditam em mim? Tudo bem? Precisamos ler não, né? Então vou repetir agora. Todos os personagens que nós vimos, viveu, gerou. Viveu, gerou, viveu, morreu. Para todos eles. Por isso que eu tinha que ler para vocês isso. Talvez tenha comido algumas vírgulas aqui, mas era para ser rápido mesmo. Então, viveu, gerou, viveu, gerou, viveu, morreu. Amém? Vamos olhar mais de perto agora o nosso irmão Enoque? Vamos ver o nosso irmão Enoque um pouco mais de perto? Em que versículo começa o Enoque? Em qual versículo começa o Enoque? 18. Viveu Jared 162 anos e gerou Enoque. Mas ainda não é sobre Enoque, ele apenas está nascendo. O Enoque nasceu. Viveu Jared depois que gerou a Enoque 800 anos, gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Agora começa o Enoque. 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Matusalém. E andou Enoque com Deus. Depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Olha para mim. Esse verbo só apareceu 2 vezes ainda para uma só pessoa. E andou Enoque com Deus. Gerou filhos e filhas. Viveu 365 anos. Viveu 365 anos. E andou Enoque com Deus. E Deus para si o tomou. E não foi mais achado. O testemunho de Enoque, que hoje o que há de estudo sobre isso, tem até um livro falso sobre Enoque, tem um livro antiquíssimo, mas ele é adulterado, antiquíssimo assim, lá da época dos apóstolos mesmo. Você viu, no meio de tudo isso, 900 anos, 800 anos, 700 anos, 600 anos, pá. Aí aparece um cara, e andou Enoque com Deus, gerou filhos e filhas. Ele nasceu, ele viveu, gerou, mas agora tem um verbo. O verbo é andou Enoque, presta atenção. Andou Enoque com Deus. E outro versículo, primeiro,
é no versículo 22. Depois no versículo 24, andou Enoque com Deus. 24, andou Enoque com Deus e não se viu mais. Esse é o testemunho de Enoque. Porque o testemunho, meu irmão, não é uma palavra falada, é uma vida demonstrada. Então o escritor aos Hebreus diz, pela fé, andou Enoque com Deus. Esse é o testemunho. A gente pode ter muitas realizações. Imagine a história de um homem que viveu 900 anos. Imagine a história de um homem que viveu 800 anos. O Enoque viveu 65, teve filhos e filhas. Aí ele viveu depois disso mais 365 anos. E andou Enoque com Deus. E Deus para si o tomou. Então, o testemunho aqui é a caminhada. Não é o fim da história, nem o começo da história, mas a caminhada. É esse o testemunho. É isso que o autor aos Hebreus está falando. Pela fé, andou Enoque com Deus e sumiu. É esse o testemunho. É esse o testemunho. Os demais personagens tem verbo que se refere à vida humana, irmãos. Entenda isso. Os demais personagens nasceu, viveu, gerou e morreu. São verbos relacionados ao viver humano. Será que nós vamos querer para nós essa mesmice, essa questão biológica? É isso que interessa para você, jovem? Viveu, nasceu, estudou, comeu, aproveitou, bebeu, se divertiu. São verbos do viver humano. Andar com Deus não é do viver humano. Olha só. Será que você vai se contentar em ter nascido? Em ter gerado filhos e filhas? Como diz os outros por aí. Se você teve um filho, plantou uma árvore, escreveu um livro. Não é assim que a máxima aí fora? Ter um filho, plantar uma árvore e escrever um livro. Isso é o viver humano. Isso todo mundo pode fazer. Não que o outro não possa, mas o outro é um caminho mais excelente. O andar com Deus, irmãos, é muito mais do que ver novela. É muito mais do que casar com uma bela mulher ou com um belo homem. Andar com Deus é muito mais do que fazer uma universidade, uma pós-graduação, um doutorado e por aí afora. Andar com Deus é outra coisa. Eu gostaria muito que alguns aqui tivessem a oportunidade de conversar com o Neymar daqui a 50 anos. Do que terá valido tudo o que ele fez. Às vezes eu vejo algumas reportagens com ex-personalidades, coitados, dá dó. Estava numa pizzaria ontem, comendo uma pizza com a minha esposa. Aí estava lá, naquela multishow, estava passando assim alguns cantores da antiguidade, coitadinho, é uma esmola mesmo. Arrebentar na boca do balão na sua juventude. E alguém ali prestou uma esmola, montou um show e chamou os carinha para cantar lá. Dá dó. Olha, o seu sonho humano, depois que passar, não é nada. Agora andar com Deus, depois que passar, continua sendo tudo. Andar com Deus é um testemunho que dura para sempre. Andar com Deus é muito melhor do que ter dinheiro, casa, ouro, prata e pedras preciosas. Vale muito mais. Mas talvez você seja uma pessoa bitolada. Talvez você queira ficar famoso. Talvez você queira ter o seu nome no outdoor. Talvez você queira muitas coisas. Seria tão bom que você aprendesse já que andar com Deus é o maior testemunho que alguém pode dar. É o maior testemunho. Testemunho de Enoque andava com Deus, ele andou com Deus. E ele andou tão perto de Deus, que chegou um momento que Deus falou assim: eu acho bom você nem voltar mais. Eu e você somos tão íntimos, tão próximos, que você não faz mais parte daquilo. Eu e você, Enoque, somos tão íntimos, somos tão próximos,
Você fica tanto comigo que você já nem faz diferença. Pela fé, Enoque andou com Deus. Quais são os verbos que você quer para a sua vida humana? Quais são os verbos que você quer para a sua vida biológica? Vamos, por favor, pense nisso comigo nessa noite. É apenas uma meditação isso aqui. Quais são os verbos que você quer? Muitas realizações. Estudei muita coisa, aprendi muita coisa. Sei fazer muita coisa. Eu consigo dar nó em ponta de faca, sei lá. Eu consigo isso, consigo aquilo. Quais são os verbos que você quer para a sua vida? Quais são os verbos? De repente tem aqui gente frustrada porque quis ser um jogador de futebol. Talvez haja aqui pessoas frustradas porque quiseram ser um cantor. Talvez haja aqui pessoas frustradas porque quiseram assim ter uma empresa e tudo deu errado. Já desse assistindo futebol com meu filho, aí eu falava para ele assim, ainda me choca quando eu vejo esses caras jogando lá, vendo o campeonato, a Champions, vendo aquele campão bonitão, aquele tapete, eu falo assim, de vez em quando ainda eu fico meio azedo quando vejo isso, viu? Fico meio azedo, rapaz. Como é que esses caras podem ganhar tanto para jogar aí, rapaz? Eu pagava para jogar aí. Aí ele falou assim, mas o senhor sempre fala isso, né, pai? Eu falei, mas é verdade, né? Agora, do que vale isso? Depois da coisa concluída, do que vale isso? Vamos, pensa comigo. Quais são os verbos que você quer para a sua vida humana? Hein, minha irmã? Eu olho para algumas irmãs aqui minhas, que vieram para mim, tinha 12 anos, 13 aninhos, eram pré-adolescentes. E tinha alguns sonhos, algumas coisas humanas para conquistar. E às vezes eu vejo-as cabisbaixo. Quais são os verbos que você quer conjugar? Quais são os verbos que nós vamos conjugar quando tivermos 50, 60, 70 anos? Olha, o Enoque me ensina o seguinte, eu quero conjugar o verbo eu andei com Deus. Eu andei com Deus. O meu testemunho é eu andei com Deus. Ele andou comigo. Eu andei com Ele enquanto eu envelhecia. Não me traumatizei com meu Deus. Eu entrei nas fornalhas e saí delas, porque Ele me fez sair delas. Eu passei pelo mar vermelho com meu Deus. Eu namorei, casei, tive filho com o meu Deus. Eis o testemunho de Enoque, ele andou com Deus, andou de mãos dadas, íntimo com Deus. Quais são os verbos? Porque aí a gente se equivoca com relação à fé. Pela fé, ele andou com Deus. Olha só, deixa eu esticar um pouco o entendimento para você. Pela fé, né? Foi pela fé que ele andou com Deus. Eu falei um tempo atrás aqui, vou repetir. Quando você pensa em fé, quais são as palavras que vêm à sua mente? Responda rápido, não pense. Mas que você esqueça da outra vez. Quando você pensa em fé, vou dar duas palavras. Qual das duas palavras vem à sua mente, tá bom? Qual das duas palavras? Quando você... Fé. Fé. Confiança. Compreensão. Entendimento. Conhecimento. Confiança ou conhecimento? A maioria de vocês pensaram fé é mais sinônimo de confiança. Não é assim? Mas não é. Não é, é de conhecimento. Não é de confiança, é conhecimento. Fé é sinônimo de conhecimento.
Porque a fé vem pelo ouvir e o ouvirá. Então a fé vem pelo conhecer a Deus. Agora deixa eu ensinar o que eu ensinar aqui. Nós cometemos um inequívoco com relação à fé. Alguns falam assim: a fé move a mão de Deus. Quem disse? Quem disse que a fé move a mão de Deus? A fé não move a mão de Deus. Vamos supor que a fé mova a mão de Deus. Lembra de Pedro? Jesus vinha caminhando sobre o mar, lembra disso ou não? Já vinha Jesus caminhando sobre as águas, passo a passo, sim ou não? Quem lembra, sim ou não? Vinha caminhando sobre as águas. Aí Pedro falou assim: quem é? Sou eu, Pedro, sou eu mesmo. É o Senhor mesmo? Se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo. Não é isso? E Pedro foi, não foi? Foi ou não foi? Pedro foi. Bom, se a fé move a mão de Deus, quem deveria afundar? Quem afundou, Pedro ou Jesus? Quem afundou, Pedro ou Jesus? Pedro. E foi por falta de fé, diz o texto: homem de pequena fé. Se a fé movesse Deus, quem deveria afundar? Quem deveria afundar, irmãos? Jesus. Olha, imagina a cena: Pedro, venha. Aí o Pedro está vindo. Aí o Pedro fica sem fé. Aí imagina Jesus afundando. Pedro, por favor, Pedro, tenha fé, Pedro. Volta a crer, Pedro, estou afundando, Pedro. Pegaram. A fé não move a mão de Deus. A fé move a gente. A fé move você. Por isso, pela fé, Enoque andou. Enoque não fez Deus andar. Pegaram? Então, sem essa de a fé move a mão de Deus. Porque você lê a Bíblia e faz um resumo. Se disseres a esta montanha, montanha, sai daqui, vai para lá, aí você confunde tudo. A fé nunca moveu a mão de Deus. Ai de Deus, meu Deus do céu, se dependesse da nossa fé. Deus já tinha falido faz tempo. Olha Deus lá e Moisés no Mar Vermelho. Fala, Moisés, e aí Deus, o que eu faço? Fala. Falar o que, Senhor? Você vai lá e fala. Mas eu estou com fé, Senhor. Tá, então vai. Mas eu estou cheio de fé. Tá bom, agora vai e faça. A fé não move Deus. A fé bíblica, o conhecimento de Deus move você. Deveria mover você. Você deveria andar. Então vamos corrigir isso aqui. Na nossa caminhada com Deus, quanto mais você conhecer Deus, não é ter informação bíblica, por favor, falei no começo. Quem chegou atrasado perdeu. Não é ter informação bíblica, mas é experimentar Deus. Se você conhece Deus, você sabe quem Ele é. Você sabe quem Ele é. Então você vai caminhar com Ele. Você não terá medo de caminhar com Ele. Um cristão verdadeiro não tem medo. Qual é a diferença entre o cristão verdadeiro e um seguidor de Alá? Aqueles homens bombas, aqueles homens suicidas. Se alguém chegar para mim assim: pastor, se o senhor é homem de Deus, se o senhor for homem de Deus, então se mata. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Vamos ver se o senhor é igual os islâmicos lá. Eles se matam, eles colocam bomba no corpo e explodem-se. Eles não têm fé. Eles têm paixão por religião, são suicidas. Aquilo não é fé. Aquilo é devoção. Não é fé. A fé faz com que eu não tema a morte. A fé me faz ser mártir. Mártir não é ser suicida. Mártir é uma palavra de excelência. Só tem na Bíblia. Só o povo bíblico só. Agora, ser suicida, homem-bomba, é outra coisa. Então a fé faz com que você não tema a morte. A gente não teme a morte. Não é que eu vou pular do prédio. Se o senhor é homem de Deus, então se mata. Não, eu não. Então a fé move você em conhecimento com Deus. A fé te move. A fé fez aquela mulher sair da casa dela, aquela mulher que tinha fluxo de sangue, aquela mulher que tinha hemorragia, fez com que ela
se movimentasse. O que Jesus fez com aquela mulher, irmãos? Nada. Jesus não fez nada, pensa bem. A fé fez com que aquela mulher se movimentasse, saísse do lugar dela e fosse ao encontro de Jesus. A fé move a gente. Pela fé, Abraão saiu da sua terra. Pela fé, Noé edificou uma arca. A fé move o homem em conhecimento com Deus, o homem que conhece a Deus. Só que às vezes, a gente dá ouvido ao inimigo. Às vezes você dá ouvido ao inimigo. O diabo disse para Jesus, há 3 pregações atrás, disse, ó, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Olha só, o diabo faz você fazer coisas contra a palavra. A fé não. A fé faz você andar na palavra, não contra a palavra. É diferente. Então a fé move a gente, não move Deus. Deus sempre está lá, sempre estará lá. Quando Jesus foi levado na tentação, Deus criou um problema para Jesus. Levou para o deserto. Não fala assim que Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Lá no deserto, aonde o diabo levou Jesus? Primeiramente, o que foi que o diabo ofereceu para Jesus? Pão. Pão. Olha só, Deus levou Jesus para o deserto, mas o diabo levou Jesus para a igreja. Não foi? Sim ou não? O diabo levou Jesus para o templo, para a montanha, né? Para o monte, fazer uma oração boa, uma oração forte. Olha só, Deus levou Jesus ao deserto, mas o diabo levou Jesus à igreja. Durma com esse barulho, irmão. Viu como é que é? O que você conhece de Deus? Quem conhece a Deus vai agir em conformidade com Deus. Mas quem não conhece a Deus, quando aparecer um diabo, um Satã, e fala assim, por que está sofrendo? Primeira coisa que o diabo falou assim, ó, transforma essas pedras em... Para que sofrer? Olha que bonitinho. Para que sofrer? Transforma essas pedras em pães. Depois, olha o que o diabo disse. Ei, Jesus, dá ordem aos anjos. Manda nos anjos aí. Os anjos vão te segurar. Olha só. Quando você vê, quando você percebe que tudo está a favor da sua carne, é bom que você pense que não é Deus que está por detrás. Não é Deus, não. Não é Deus. Então a fé move a gente. A fé move o homem. Por isso Enoque andou com Deus. E Enoque deu testemunho. Isso é o que a fé faz. A fé te coloca em movimento. Esse é o testemunho de Enoque. Qual será o seu testemunho? Qual será o seu testemunho? Vai andar com sua namorada? Com seu pai? Com seu patrão? Com seu empregado? Com seus amigos? Vai andar com gente famosa? Ou vai andar com Deus? Qual será o seu testemunho? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Feche seus olhos.